No livro do Apocalipse, pouco antes do Anticristo assumir o poder, somos apresentados ao número 666, que carrega um grande significado e ainda envolve algum mistério. Apocalipse capítulo 13, versículo 18, declara: Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e seu número é 666. Este é o número da primeira besta. Esta besta não é o diabo, não é um sistema, mas sim o anticristo, um homem literal. Ele é o principal agente de Satanás, um homem que falará publicamente e grandiosamente contra o Altíssimo, um homem que buscará adoração e louvor. Ele mudará as leis do mundo para promover sua própria agenda, e uma das leis que ele mudará é que ele exigirá a marca 666 nos habitantes da terra. No livro do Apocalipse, a Bíblia nos alerta e nos avisa que, quando você vê esse número, você pode saber quem está por trás dele, e a pessoa é o Anticristo. Fico surpreso com a quantidade de pessoas que tratam o número 666 como irrelevante. Vejo pessoas usando camisetas com esse número, algumas até têm tatuagens com ele. Há tantas bandas de música que estampam esse número em seus pôsteres. Este número não é uma brincadeira. Muitos teólogos bíblicos já acreditam que o anticristo já nasceu e está em algum lugar do mundo, aguardando o cenário ser montado para sua chegada ao palco mundial. Pessoalmente, não sei se isso é verdade ou não, mas uma coisa sabemos: seu espírito está agindo incansavelmente pelo mundo, preparando os sistemas mundiais e os corações dos homens para sua chegada. Apocalipse capítulo 13, versículo 11 e 18, fala de outra besta que emerge da terra, que exerce todo o poder da primeira besta e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Essa segunda besta realiza grandes maravilhas, como fazer fogo descer do céu diante dos homens e enganar aqueles que habitam na terra com milagres, ordenando que façam uma imagem da besta que foi ferida pela espada e viveu. Ele tem o poder de dar vida à imagem da besta, fazendo com que a imagem da besta fale e ordene que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca em sua mão direita ou testa, e ninguém pode comprar ou vender a menos que tenha a marca. A questão da marca da besta é séria e as pessoas precisam levá-la a sério. A questão da marca da besta é uma questão de adoração. Ela indica a quem você adora e a quem pertence. Ela significa propriedade. A questão da marca da besta significa a qual reino você está formando uma aliança permanente. Em sua essência, a aceitação desta marca é uma aliança consciente e irrevogável com Satanás e uma renúncia definitiva a Deus, selando o destino eterno nas sombras do governo iminente do Anticristo. Essa proclamação é forte, sugerindo um regime totalitário em que a acessibilidade econômica é controlada pela aceitação de uma marca, um símbolo de lealdade inabalável à besta e, por extensão, uma rejeição da soberania divina. O que devemos, então, como crentes vigilantes, discernir dessa profecia? Somos instados a observar a origem sutil desse sistema da besta antes da marca e da revelação explícita do Anticristo. Haverá o estabelecimento de um sistema que reflita os princípios e objetivos da besta, integrando-se gradualmente nas estruturas socioeconômicas do mundo. Não se trata de uma lealdade imediata e evidente ao Anticristo, mas de uma adaptação gradual, AOS seus princípios e governança, uma imersão lenta em um mundo onde os valores e a moral são ditados pelo sistema da besta. Essa fase preliminar é crucial para os cristãos discernentes. É neste momento que os alicerces do governo da besta são discretamente lançados, integrando sua influência nos domínios do governo, da economia e da sociedade. A Bíblia nos chama a ser vigilantes, discernir os tempos e reconhecer os indícios desse sistema à medida que ele se entrelaça com as estruturas do mundo.
Os crentes são encorajados a ser como os filhos de Issacar, que entendiam os tempos e sabiam o que Israel deveria fazer, como vemos em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Nós, como crentes de hoje, devemos entender os tempos e reconhecer que a chegada do homem do pecado não é de um indivíduo único. Sim, de fato, o próprio homem do pecado chegará e assumirá o centro do palco. Mas seu espírito já está aqui e faz parte do tecido de nossa sociedade. Este é um dos maiores erros que as pessoas cometem: acreditar que o governo do anticristo começará apenas quando ele aparecer no cenário mundial. Isso não está correto. A Bíblia nos ensina claramente que seu espírito já está em ação. 1 João, capítulo 4, versículo 3 diz: "E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo." Seu espírito já está em ação hoje, e é preciso conhecer os tempos em que estamos vivendo. O nível de pecado e imoralidade nesta geração é como nenhum outro. O pecado está acessível como nunca antes. Você conhece os pecados de Sodoma e Gomorra, conhece a grande maldade da geração de Noé, quando Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Na geração de Noé, você conhece a maldade da Babilônia, cheia de idolatria, orgulho, arrogância, autoexaltação, devassidão e excessos. Agora ouça, a era em que você vive, a geração em que vivemos, aproxima todos os pecados que eram prevalentes em todas essas cidades e os combina, criando nossa sociedade de hoje. Os tempos de Sodoma e Gomorra, os tempos de Noé e os tempos de Babilônia, com todos os seus pecados, estão nesta geração. Você pode pegar cada um desses períodos de tempo na Bíblia e examinar todos os pecados que estavam presentes naquela época e depois comparar com nossa geração, e verá semelhanças assustadoras. A verdade inegável é que nossa sociedade contemporânea se tornou um recipiente que mistura os piores e mais notórios momentos da Bíblia em uma só geração. Quando se consideram as depravações de Sodoma e Gomorra, a maldade incansável da era de Noé ou o hedonismo desenfreado da Babilônia, pode-se ser tentado a acreditar que esses tempos eram isolados em sua maldade. No entanto, a realidade é que os pecados, uma vez restritos a culturas e períodos específicos, agora permeiam nossa vida diária, entrelaçados em uma sociedade em decadência moral. Entender os tempos em que você vive é crucial, e você verá que o sistema da besta, no qual você não poderá comprar ou vender sem sua marca, está sendo posto em movimento. Ao olhar para o estado atual do mundo e sua trajetória, é fundamental discernir o estabelecimento gradual de um sistema, um prelúdio para o sistema da besta, onde a lealdade ao anticristo, simbolizada pela aceitação de uma marca, se torna um requisito para a participação econômica. Esses avanços na tecnologia e nas mudanças econômicas não ocorrem no vácuo. Eles estão relacionados com desenvolvimentos na sociedade e mudanças no comportamento humano e nos valores. A aceitação normalizada de vigilância, a renúncia da privacidade em troca de conveniência e o enfraquecimento de fronteiras morais e éticas são indicativos de uma sociedade que está consciente ou inconscientemente se alinhando com o iminente sistema da besta. Nossa geração testemunhou a convergência de pecados que nos fazem lembrar de Sodoma e Gomorra, da época de Noé e da Babilônia. A síntese desses pecados terríveis em nossa sociedade destaca a urgência de os crentes serem discernentes, vigilantes e fortalecerem sua fé contra a onda crescente de imoralidade e engano. Então, o que devemos fazer como representantes de Cristo em um mundo que parece estar à beira dos últimos dias? Somos chamados a buscar isso antes de o anticristo tomar o poder.
Não devemos ser observadores passivos, mas participantes ativos no reino de Deus, imersos em sua palavra, fortalecendo nossos espíritos com sua verdade e nos revestindo com sua armadura. Devemos ser a luz nesta escuridão predominante, embaixadores de seu amor e proclamadores de sua verdade. Observar o desenvolvimento do sistema da besta não é viver no medo, mas na consciência e prontidão. Trata-se de ter nossas lâmpadas cheias de óleo, sendo como as virgens sábias que estavam preparadas para a chegada do noivo. É sobre alinhar nossas vidas, nossos valores, nosso tempo e nossos recursos com o reino de Deus e sua justiça.